Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Que nesse momento nós possamos agora buscar através do Evangelho, segundo o Espiritismo, o tema da noite, como foi apresentado, e o comentário de Kardec sobre os sadios não necessitam de médicos. Para isso vamos buscar na passagem do Evangelho, né? Aonde ali São Mateus narra que, estando Jesus à mesa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus interrogaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus, ao escutar isso, falou: não são os sadios, mas os doentes que necessitam de médicos. Poxa, nessa passagem aqui de Mateus, onde Jesus está sentado à mesa, né, com os publicanos, e os fariseus interrogam esse momento, né? E é interessante que nós vamos buscar o que é, quem são os fariseus. Os fariseus, eles é uma subdivisão do povo do judaísmo. Formou-se uma subdivisão, um grupo de pessoas que se tornou uma elite dentro do judaísmo. E eles tinham um grande conhecimento da lei. Eles estudavam o livro sagrado do judaísmo, que é o Torá. E no próprio núcleo deles, eles se subdividiu e eles não se entrosavam muito com os próprios judeus. Então tem até uma das passagens, né, que os fariseus, eles até interrogam o momento em que os discípulos de Jesus ali comiam com as mãos sem lavar, né? E aí nesse momento eles utilizam essa uma prática, um ritual da religião. Eles não viam essa prática como uma higiene. Então é esse grupo de fariseus que Jesus realmente veio para desmascarar, porque eles trabalhavam mais o exterior. Eles não trabalhavam todas essas práticas como o interior. E é bem nítido ali que eles estão ali interrogando os seus discípulos pelo fato de Jesus estar sentado à mesa junto com publicanos. E quem é os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, como Mateus também era um cobrador de impostos. E ele foi chamado, né, Mateus, como os outros apóstolos, foi chamado para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a boa nova. Então, sentado à mesa ali junto com todos, né, chega os fariseus e interroga. Aí Jesus fala esta mensagem: ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. E os publicanos, eles estavam com a incumbência de cobrança de impostos e eles tinham que recolher os tributos para César, né? Então, quando ele ia cobrar os impostos, ele cobrava os tributos de César e o que ele cobrasse a mais era deles. Então, eram pessoas temidas pelo povo, que eles asfixiavam o povo com essas práticas. Então aí os fariseus chegam e interrogam o mestre Jesus, interrogam os discípulos, onde Jesus fala: eu não vim realmente para quem está são, mas para quem está doente. E junto à mesa dele ali, na casa de Mateus, estavam realmente os enfermos da alma, né? E é nesse contexto que aqui, no livro Caminho e Verdade e Vida, Emmanuel nos esclarece sobre o banquete com os publicanos, né? Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam. Em qualquer tempo e situação está pronto a atender as almas que o buscam. Dentro do cristianismo tem um grande significado este banquete. Tanto que na festa de Jerusalém, toda a Páscoa, Jesus
participava, né, dessa festa. E a última festa que ele participou teve a ceia com os seus apóstolos. Então, o banquete com os publicanos, que é o que a gente acabou de narrar, foi antes desse momento. Então, Jesus, um grande médico e amigo de todos nós, ele vai trabalhar a cada um nas suas enfermidades. Na Santa Ceia, ele deixou aquele momento oportuno aos seus discípulos de levar a Boa Nova, dar continuidade na sua Boa Nova, nas suas mensagens. E também colocou ali uma sementinha naquele banquete com os publicanos, que todos eles também tinham condições de levar a sua Boa Nova, a sua mensagem, em todo o tempo em que estava a caminho essa mensagem do Cristo, né? Então, para que nós hoje possamos buscar entender as enfermidades que nós vivenciamos na nossa alma, no nosso dia a dia, porque nós temos situações em que nós vivenciamos antes e situações em que nós atravessamos com o Divino Mestre Jesus, quando nós conhecemos o seu Evangelho, para saber quais são essas nossas enfermidades que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia. Então aqui a gente trouxe um resumo também do livro, Livros de Esperança. Antes de Jesus, né, antes de conhecer todas as mensagens, a gente muitas vezes está na nossa perturbação do egoísmo. E a proposta de Jesus é para que fazemos aos outros o que desejasses que os outros te façam. E nas convulsões de cólera, o convite de Jesus é: na paciência possuirás a ti mesmo. E nos momentos da paranoia, da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Nos quistos mentais do ódio, ama a teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. E nas dores por ofensas recebidas, o convite de Jesus é perdoar 70 vezes 7. Então Emmanuel nos esclarece que sim, nós somos espíritos enfermos com fichas especificadas no gabinete de tratamento, instalada nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-los de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Aqui Emmanuel nos esclarece que todos nós, no decorrer da nossa existência, com as enfermidades que nós registramos em nosso ser, com todas as enfermidades registradas do egoísmo, dos nossos orgulhos, das nossas avarezas, nós vamos criando na ficha espiritual. E ali os mentores espirituais estão nos dando assistência para essa melhora, com a mensagem do Evangelho. Nos dá a oportunidade de avançarmos além, de criar esse compromisso dentro das nossas próprias transformações. Então o convite de Jesus, desde aquele banquete com os publicanos, desde do último momento derradeiro com os seus discípulos, ali a Boa Nova continua, né? Sempre nos convidando a essa transformação. E com essa doutrina maravilhosa que nós temos, que nos dá a luz e a chave realmente de encontrar toda essa beleza, essa verdade, aqui temos o remédio de que nós necessitamos e que o Cristo nos convida a essa reflexão. Se antes de Jesus, antes da Boa Nova, antes dessa mensagem nós estamos enfermos da alma, antes do Divino Mestre, depois dele nós temos o convite de transformação. Um outro convite é quando nós também temos essas enfermidades que afeta e que prejudica a nossa evolução, né? Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte igualmente existe aqueles outros portadores da moléstia da alma para as quais há o que se fazer o socorro de espírito. Então nesse momento nós vamos analisar que quando nós prejudicamos o nosso corpo físico, nós estamos adquirindo uma moléstia em nossa alma. Aquelas enfermidades, elas vão ficando cada vez mais graves, cada vez mais vão perturbando, vão criando situações, nós vamos criando débitos cada vez mais na nossa existência. O convite de transformação é de todo o tempo,
Mas nós só vamos aceitar esse convite nessa transformação quando nós estivermos abertos para essa transformação. E quantas vezes nós nos intoxicamos com essas enfermidades, com esses zelos, né? Aquele zelos excessivo que a gente tem na nossa jornada. Sabe aquele zelo de realmente guardar os tesouros, né? Guardar, criar grandes poupanças e esquecer que realmente na nossa jornada tem pessoas que convivem conosco. Às vezes nós relegamos a família do que é mais importante, do vestir, do se alimentar bem, porque nós temos o excesso do zelo da poupança. E existe o zelo supremo, aquele zelo tanto de sermos gentis com os outros, ao extremo que esquecemos de vigiar os nossos próprios passos. E aí nós vamos criando essas enfermidades em nossa consciência, em nosso coração. Então é essa enfermidade que nós vamos criando nas fichas espirituais. E ali a reflexão é para cada um de nós, né? Os excessos na nossa caminhada provocam enfermidades futuras. E os acidentados da alma, né? Quando nós vemos aqui, olha, que Emmanuel nos esclarece também no livro, ele coloca assim: inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem, além da posição de necessitados, pelas chagas ocultas de que são portadores, e quase sempre se mostram na afeição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Sabe aquelas pessoas que são os nossos companheiros, que são amigos, sabe aqueles amigos de todo momento, de toda hora, e aí um momento que a gente mais precisa, ele se afasta. São almas nobres, mas que naquele momento oportuno ele se afastou. E aí é nesse momento que a gente fica angustiado, né? Porque ele teve um período em que ele estava o tempo inteiro se aproximando, né? Então são pessoas boas, mas que nesse momento ele teve uma enfermidade. E essa enfermidade pode estar incrustada ali na sua consciência e prejudicando com as suas atitudes aqueles amigos ao qual ele teve na sua jornada terrena. E no momento oportuno o abandonou. Então esses acidentados que somos muitas vezes nós na nossa jornada, né? Às vezes a gente pouco se importa com a dor alheia, com o sofrimento alheio. Quando as pessoas mais necessitam de nós, a gente às vezes encontra uma desculpa plausível e se afasta, né? Para não se envolver muito em determinadas situações, para a gente não se comprometer. Então no momento em que nós estamos o tempo inteiro juntos, às vezes no momento nós estamos afastados. E é isso que é a espiritualidade que Emmanuel nos esclarece, né? Que nós possamos estar atormentados no nosso caminho, atormentados. E além de atormentados, nós estamos atormentando as pessoas que contavam com o nosso trajeto, contavam com a nossa participação. E uma outra análise para a gente ver juntos é perante os caídos, né? Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pense nas trilhas de provações e tristezas que perlustraram até que os pés se lhes esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente, até que cedesse às compulsões terríveis das trevas. Então, só então sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem e realizar unicamente o bem, compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim para a terra, mas para curar os sãos. Está no Reformador. Aqueles irmãos que estão caídos nas jornadas terrenas, né? Nos vícios de todas as ordens. Aquele irmão da nossa jornada difícil, que tem dificuldade de se levantar nos momentos difíceis e que às vezes nós o condenamos com aquelas perguntinhas, né? Que a gente condena, fala: eu não falei, eu não te falei que ia acontecer isso. São esses irmãos que muitas vezes nós relegamos e que são os que estão caídos
precisando de auxílio. E aí nós temos o conhecimento, nós temos a mensagem, buscamos o conforto espiritual e é nesse momento que a gente não sabe silenciar. Sabe aquele irmão que durante todo o período ele não percebe que ele está sendo esse ser que está se caindo, né, perante os vícios. E nós, aconselhando, chega no momento que a gente abandona e diz assim: cansei de falar, cansei de ajudar, não quero mais saber. Além de estar sentindo toda essa enfermidade que o está realmente tirando a liberdade de pensar, de agir, de amar, nós ainda somos os que estamos condenando ele mais ainda às enfermidades dolorosas. Então, perante as pessoas que caem, se nós não podemos auxiliar, Jesus nos convida ao silêncio, à oração, nos convida à reflexão, à prece. Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer parte deste remédio que o Cristo já deu desde lá no banquete com os publicanos. Desde lá ele já estava nos convidando a essa reflexão. Quantas vezes atravessou as nossas reencarnações e a quantas vezes reencarnações nós estamos caídos perante as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E como é doloroso uma pessoa ainda nos condenar, nos acusando. Como se cansasse da gente, né? Jesus nunca cansou de nós. Sempre esteve presente no Evangelho. Sempre nos convidando à leitura do Evangelho. Então é um momento oportuno que todos nós temos de fazer essa reflexão perante as pessoas que têm dificuldade. Se nós não podemos ajudar a todos, mas o silêncio faz parte da nossa jornada, né? Quantos irmãos que estão hoje nas ruas estão caídos por conta própria? A família às vezes fez de tudo, tenta de todos os meios resgatá-lo, mas é por opção, ainda por opção, que ele não quer esse auxílio. Mas que a nossa condenação não se faça, né? Não se faça muito pesada em cima desses irmãos. E é neste convite também que nós vamos analisar os quadros da luta do nosso dia a dia. Se já acendesse a luz do conhecimento superior na própria vida, não desdenhes estendê-las aos ângulos da jornada que ainda mostre a antiga dominação das sombras. Nos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Aqui são as criaturas que nos hostilizam o templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surge na afeição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão e mais além às vezes nos partilham a estrada até mesmo na condição de filhos de nosso amor. Com a doutrina consoladora, nós sabemos que nós temos muitas caminhadas e muitas reencarnações. Então, perante as lutas da nossa caminhada, nós temos muitos convites que nos convidam à reflexão de mudança. Quantas dificuldades enfrentamos às vezes em nosso lar? Se tem a esposa problema, o marido com os vícios, o filho rebelde, e assim vai. Na nossa jornada nós estamos reunidos com milhões e milhões de seres ao qual nós atravessamos muitas reencarnações nos débitos. E se a nossa dificuldade de encontrar no próximo e dar auxílio ao próximo, mas o que está bem próximo de nós, às vezes nós também relegamos auxílio. Nós desistimos de uma boa educação, nós desistimos de ouvir e aconselhar, nós desistimos de entender. E assim é um momento oportuno para que durante a luta da nossa existência, nós ali buscamos a resposta junto com Jesus das maiores enfermidades que estão rodeando a gente dentro do nosso lar. E às vezes a gente desiste. Nós desistimos, nós abandonamos o círculo doméstico. Não é para mim. Porque enquanto eu namorava, era mais fácil. A convivência é que as descobertas naturais dos gostos de cada um.
E nesse momento da convivência que vem à tona todas as nossas afinidades, todos os nossos gostos. Aquilo que a gente não percebia ali durante o namoro, durante os 4, 5, 6 anos de namoro, nós vamos começar a perceber enquanto estamos juntos embaixo do mesmo teto. Aquela criança dócil, meiga, na infância, passou a ficar perversa, passou a ficar rebelde quando chega na fase da adolescência. E esse é o convite de Jesus. Se somos todos enfermos da alma, por que não auxiliar os que estão no caminho conosco? Então esse convite é para todo momento. E olha que cada um desses convites cabe um momento da nossa existência. Aí tem aquele momento que a gente já está cansado, né? Saturado, e abandona o percurso. E lembremos sempre que com essa doutrina encantadora, nós aprendemos que somos almas e espíritos eternos. Não tem como, se eu fugir agora, eu vou acumular para o amanhã. Então, o convite de Jesus de todos os tempos é o amor. O amor, ele vai realmente acalmar. Ele vai nutrir, ele vai tranquilizar. Quando aquele momento está difícil, que a gente pensa que realmente não tem mais solução, passa-se um tempo, um período, a gente fala, ainda bem que eu não desisti. Porque eu busquei os recursos que me foi necessário. Eu busquei os recursos que realmente estavam em minhas mãos e eu aceitei. Quantas pessoas atravessam no nosso caminho que nos dá a chave, a oportunidade de buscar o auxílio? Nós é que fechamos o nosso círculo de auxílio. Às vezes por sermos rebeldes a enfrentar e aceitar o convite de Jesus. Quantas vezes nós queremos ficar sempre antes do Divino Mestre? Sempre. Preferimos nos acomodar dentro dos nossos próprios vícios e quando realmente Jesus nos chama a esse convite de transformação, aí é que nós vamos ter que trabalhar o nosso interior, as nossas aceitações. Tanto que a espiritualidade nos fala, seja claro consigo mesmo, para que a espiritualidade possa auxiliá-los. E este claro consigo mesmo é nós que temos que ser claro conosco. Não é o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso semelhante que vai nos encontrar as chagas. Porque se ele encontra uma chaga em nós, uma enfermidade em nós, nós possamos ter ele como inimigo. Então, se a gente for claro com as nossas enfermidades, nós vamos estar aceitando o remédio que Jesus nos propõe neste momento, porque é para essa enfermidade que ele veio estar conosco. E aí nós entramos nesse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 12 e 13, que é onde que esclarece que de todos os tempos da nossa jornada, que nós temos agora a doutrina consoladora, que nos mostra que todos nós fizemos parte daquele banquete. Quando Jesus nos propôs ali naquele momento a dar continuidade às suas mensagens, principalmente ali quando ele esteve com seus discípulos na Santa Ceia, ele falou, leva a mensagem de tempo em tempo. E nesse momento maravilhoso nós temos essa doutrina que nos mostra que todos nós aqui somos um meio que possamos nos auxiliar junto com a espiritualidade, que é a mediunidade. Porque todos nós somos médiuns. Alguns são bem mais ostensivos que o outro. Alguns têm uma mediunidade muito bem ostensiva, enquanto alguns têm uma mediunidade mais de intuição. Mas todos nós temos essa mediunidade. Então a doutrina espírita nos esclarece que a mediunidade é um atributo de nossa alma que foi nos dado para que realmente nós possamos trabalhar num coletivo com o nosso próximo e semelhante. Buscar atender todas as enfermidades, aquelas enfermidades da alma, aqueles que estão caídos. E nós temos aqui, segundo Allan Kardec, no Evangelho, né, que fala que a mediunidade ela está tanto em pessoas dignas como em pessoas indignas.
e atende a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, ao reto, ao vicioso. Então não existe assim um atributo de uma pessoa especial. Aquela pessoa é um médium especial. Ele tem um dom maravilhoso. Todos os dons dados por nosso Senhor Jesus Cristo através da mediunidade é encantador. Mas ele não é uma pessoa diferente de uma outra pessoa que merece ser coroado maravilhosamente. Não. Ele deve viver integralmente, honestamente e trabalhar essa mediunidade para atender a todos que necessitam desse auxílio. Uma das mediunidades encantadoras que alegra e felicita os corações é a mediunidade também de psicografia. Quantas mensagens maravilhosas através do médium Chico Xavier e de outros médiuns, né, encantadores que trouxeram e trazem para a humanidade as mensagens de entes queridos que partiram deste mundo, trazendo a boa nova de que a vida continua. Uma mensagem encantadora, mas que muitos médiuns fazem dela realmente um trabalho com Jesus. E aí Allan Kardec nos esclarece aqui, que um médium que não ouvir os conselhos dos bons espíritos, ele escreve com suas próprias mãos, vê com seus próprios olhos e pronuncia com a própria boca a sua condenação. São doentes que tiveram o remédio nas mãos e não utilizaram. São aqueles médiuns que, em vez de levar a calma, levar o consolo, ele realmente desviou para os caminhos do comércio, dificultando para muitas pessoas as mensagens do além. Né? Então aqui a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz para todas as camadas, independe ela de qual seja. Se tem uma classe financeira elevada ou não, isso não depende. A mediunidade é para todos. Então, todos nós podemos candidatar a esse encantamento para que a espiritualidade possa trazer, através dessa mediunidade, o consolo a muitas pessoas que necessitam. Quando nós estamos enfermos da alma, qual é o remédio que vai nos auxiliar? O passe magnético, a água fluidificada. Mas e se eu não tiver dinheiro? É isso que a doutrina quer nos esclarecer. Ela jamais pode ser cobrada. Ela é doada. É nesse momento que vai trabalhar com aqueles caídos, com os aflitos, os que estão sobrecarregados. E aí, busquemos aqui, no livro Vivendo o Evangelho, quando Chico Xavier, quando o espírito de André Luiz, ele narra aqui que o médium, a mediunidade não é um privilégio, é um tratamento de antigos desvios do espírito. Então nós temos a oportunidade de resgatar com a mediunidade as dívidas nossas do passado. Então aquele que antes era o bisbilhoteiro da vida alheia, hoje ele tem, ou agora, a mediunidade, o médium vidente revelando o mundo espiritual. Aquele que lá em outras vidas bisbilhotou da vida alheia, hoje ele é o médium que pode ver o mundo espiritual e trazer conforto aos corações. Antes ele utilizava de um dom da visão para as coisas ruins e hoje ele utiliza para trazer a beleza do mundo espiritual. Antes o enganador do povo, agora o médium inspirado na tribuna do bem, traz a mensagem do Evangelho. Antes, utilizávamos a palavra para desviar, para enganar, para prejudicar. E hoje usa-se a tribuna para falar da mensagem de Jesus. Antes, o médium insensível à necessidade dos outros, agora o médium receitista em tarefa humilde. Aquele médium que faz a psicografia, trazendo através da espiritualidade o remédio a quem necessita. E antes o ouvinte atento ao fuxico, agora o médium audiente transmitindo a esperança. Então a mediunidade ela é para todos, para curar, para trazer do além o remédio que vai acalmar, tranquilizar e transformar.
Então, neste convite aqui, busquemos uma mensagem de Jesus que está em Marcos. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Então, perante todo esse momento, eu quero falar aqui, esclarecer uma narrativa de Chico. Então, o Chico ele passou por um período de muito sofrimento. Então, quem conhece a vida do Chico sabe, né, que ele tinha muitas dificuldades financeiras, ele cuidava de uma família numerosa. Então, não era todo momento que ele estava realmente bem. Às vezes ele tinha um problema de saúde, às vezes era um problema financeiro. Então passou um período mesmo que o Chico ficou com muita dificuldade. E aí ele narra para algumas pessoas que ele fala assim, poxa, o espírita, ele, em momentos da sua vida, ele tem que chorar em silêncio, secar as lágrimas e atender com um sorriso nos lábios. E aí, naquele momento, ele teve um dia bem exaustivo, com muita dificuldade ali na família, com problemas financeiros, e ele tinha pouco momento de sono, né? Ele dormia em torno de 2 a 4 horas por noite. E naquele momento ele estava se preparando para dormir, e bem à frente dele aparece um espírito bem mal mesmo, um espírito diabólico mesmo. E aí ele fala assim para o Chico, você me chamou? E o Chico ficou parado, olhando, e Emmanuel apareceu e disse assim, não diga que não. Aí ele ficou, o que eu vou falar? Novamente o espírito interroga, você me chamou? Ele fala, chamei. Veja bem, meu irmão. Aí o espírito fala assim, o que você quer de mim? Ele fala, veja bem, meu irmão, eu estou passando por um problema muito difícil na minha caminhada. Eu tenho passado por muitas dificuldades. Eu gostaria de pedir a você que orasse por mim, por intermédio de Deus ou por intermédio das forças que o atendem, que atendem a você. Aí ele olha para o Chico e fala assim, Chico Xavier, com você é bem difícil. E ali naquele momento ele abandonou o Chico. Então, o momento em que o Chico estava passando por todas aquelas dificuldades, que já tinha uma vida realmente difícil, ele estava sofrendo um processo obsessivo desse espírito malévolo. Então, a humildade do Chico nesse percurso foi mostrar realmente que, mesmo ele sendo um espírito perverso, ele tinha condições de, no meio dele, fazer uma oração e acudir ele no momento que ele mais precisava. Então, o convite de Jesus é assim. Por mais que nós estamos atravessando a dificuldade, não tem como nós jogar a culpa no fulano, no ciclano, no obsessor. Se nós, no nosso percurso, na nossa caminhada, é que estamos simplesmente colhendo o fruto do nosso plantio. Se ele chegou para colher agora, nós devemos colher sabiamente. Então é por isso que o Mestre nos transmite essa mensagem. Que ele está aqui para nos servir e nunca esteve longe de nós. Nos nossos momentos de angústia e de tristeza, é o Mestre que nós temos que buscar. Então, ele está conosco e nunca nos deixou. Então, que essa mensagem de reflexão, né, do Evangelho de hoje é um convite para que a gente sempre eleve a nossa alma, busque o auxílio da espiritualidade no momento em que nós estamos sentindo esgotados. Quando a nossa alma está pesada, sofrida e cansada, busquemos sempre Jesus. Se nós buscamos o Cristo na nossa alegria, também nós buscamos Ele nos nossos momentos de dificuldade. E é nesse momento que a gente passa, que realmente nos distancia, é que nós precisamos mais dele. E é nesse momento que Ele nunca nos abandona. Então, que ficamos com essa reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe nesse momento e assim agora possamos nos preparar para receber o passe magnético espiritual, que também é um convite a essa reflexão, é onde que nós possamos nos entregar nesse momento todas as enfermidades que nós sentimos. Aquelas enfermidades que prejudicam a nossa mente, prejudicam o nosso dia a dia, que está asfixiando a nossa convivência, né, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa saúde. É nesse momento que vamos pedir a Jesus que nos auxilie no momento do passe. Obrigada a todos e que Jesus nos abençoe.